Qual das seguintes estruturas é necessária para a locomoção? Músculos. Os músculos são os responsáveis pelo movimento dos seres vivos. Eles se contraem e relaxam para mover os ossos e outras estruturas do corpo. Os ossos fornecem suporte e resistência aos músculos, enquanto a pele protege os músculos e outros órgãos internos. Qual dos seguintes níveis de organização da vida é o mais simples? Átomo. O nível de organização mais simples é o átomo, que é a unidade básica da matéria. Os átomos se combinam para formar moléculas, que são unidades maiores de matéria. As moléculas se combinam para formar células, que são as unidades básicas da vida. As células se combinam para formar tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Qual dos seguintes níveis de organização da vida é o mais complexo? Biosfera. O nível de organização mais complexo é a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. A multiplicação das células cancerígenas normalmente se dá por qual processo? Mitose. A mitose é um processo de divisão celular que ocorre em todas as células do nosso corpo. Ela é responsável por gerar duas células filhas, cada uma com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. As células cancerígenas são células que se dividem de forma descontrolada. Isso significa que elas não obedecem aos sinais que regulam o ciclo celular, o que faz com que elas se dividam sem parar. Qual dos seguintes processos é responsável pela variabilidade genética de uma população? Reprodução sexuada. A reprodução sexuada é o processo que permite a união de gametas de dois indivíduos diferentes, o que resulta na formação de um novo indivíduo com características genéticas diferentes dos pais. Por exemplo, se um pai tem olhos castanhos e a mãe tem olhos verdes, o filho pode ter olhos castanhos, verdes ou até mesmo uma mistura das duas cores. Como também é chamado os glóbulos vermelhos. Hemácias. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou ainda eritrócitos, são células presentes no sangue, constituídas basicamente por hemoglobina e globulina, cuja função é levar oxigênio às células. Qual é a diferença entre mitose e meiose? A mitose produz células filhas com o mesmo número de cromossomos, enquanto a meiose produz células filhas com metade do número de cromossomos. A mitose e a meiose são os dois tipos de divisão celular. A principal diferença entre elas é que a mitose produz células filhas com o mesmo número de cromossomos, enquanto a meiose produz células filhas com metade do número de cromossomos. Qual é a função da hereditariedade? Transmitir as características de um organismo para seus descendentes. A hereditariedade é o processo pelo qual as características de um organismo são transmitidas para seus descendentes. Essa transmissão é realizada por meio dos genes, que são estruturas presentes no DNA. Os genes são responsáveis por determinar as características físicas e comportamentais de um organismo. Qual dos seguintes processos resulta em células filhas com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe?
Mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que resulta em células filhas com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Qual dos seguintes processos ocorre na formação de gametas? Meiose. A meiose é um processo observado na formação dos gametas, verificando-se o surgimento de células com metade do número de cromossomos. Essa redução no número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem seu material genético.